Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Meus amigos e minhas amigas, estamos passando por aqui pretendendo deixar uma reflexão interessante sobre a mulher samaritana, que está escrito essa história no Evangelho de João, capítulo 4. No versículo 1, 2, Jesus se afasta de onde estava em função de ciúmes e invejas das autoridades religiosas, e diz no versículo 3: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ao meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu beba e não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Eu li até o versículo 18 e sugiro que você leia o restante a partir do versículo 19 até o versículo 30 do Evangelho de João, capítulo 4. Quero oferecer a você uma introdução, um cenário dessa narrativa de João 4. Salomão morre e as tribos de Israel se dividem em 2 reinos: o reino norte, Israel, e o reino sul, Judá. Os assírios conquistam o reino de Israel, deportando parte da população, e trouxeram povos de outras regiões para repovoar o território. Houve uma mistura dos povos com crenças e práticas religiosas distintas das dos judeus de Judá, o reino do sul. Os samaritanos que não foram exilados se consideram como os verdadeiros guardiões da fé israelita original. E quando há certeza, a ridicularização aparece.
A hostilidade entre samaritanos e israelitas ocorre em relação ao local de adoração, com os primeiros defendendo que o local legítimo é no norte, Gerizim, Monte Gerizim, Samaria, onde Abraão acampou quando chegou na terra prometida, local onde Jacó enterrou os ídolos da sua família, quando veio com os seus filhos para esta região. Por sua vez, os israelitas consideravam que Jerusalém e o Monte Sião são sagrados e lugares da verdadeira adoração. A animosidade entre esses dois povos começou com a divisão do reino. E a Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. A antiga Samaria hoje é conhecida como Cisjordânia, com conflitos constantes, ruínas provocadas de ambos os lados. Sempre esteve em jogo a questão genética detestada pelos judeus. Estes consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Embora Jesus tenha sido judeu, ele nasceu em Belém, que hoje é território da Palestina, onde edifícios, símbolos e monumentos cristãos foram destruídos por bombardeios recentemente. Bem, amigos e amigas, com essas palavras preliminares, estou procurando mostrar o local provisório do setting terapêutico de Jesus com a sua consulente. Ele poderia ter circundado Samaria, evitando-a com os demais conterrâneos, mas não o fez. Decidiu atravessá-la, decidiu atravessar a província, enfrentando as barreiras sociais, culturais, machistas e religiosas. Ele está com sede, com fome, cansado, e o consultório não tem paredes nem teto, e o sol é quente. É um local de confluências, mas o rabino não está preocupado com os possíveis comentários inapropriados. Parafraseando Nietzsche, ele está dançando porque está ouvindo a música e sendo debochado por aqueles que não conseguem ouvir a música. Pois bem, agora procurando entrar na análise do texto que lemos inicialmente, a paciente desse setting espiritual é adjetivada como uma pessoa improvável, uma pessoa inacreditável, implausível. É alguém espiritualmente desidratada, escorada na sua tradição religiosa, tentando hidratar-se com experiências diversificadas. O mestre veio ao encontro dela. O comportamento verbal é extremamente importante aqui. Ela busca água e encontra a água da vida. Busca algo natural e encontra algo sobrenatural. A samaritana é colocada diante de um espelho. Dos lábios do mestre ela ouve: quem beber dessa água, H2O, água in natura, tornará a ter sede. Mais ainda, continua bebendo da sensualidade, não sacia a sua espiritualidade e conduz ou reforça a compulsividade. Um tipo diferente de água é oferecido à mulher que lhe abriu novas possibilidades e fez isso não intervindo, mas interpelando. É fácil dar ordens, determinar, mas interpelar exige tempo, acolhimento, aceitação incondicional. O método de Jesus é interpelar, é facilitar o diálogo, e desse modo o passado é acessado frente a frente, na mesma posição,
com o grande se tornando pequeno, para fazer com que os pequenos se tornem grandes. Chegou o pequeno, sedento, pedindo. Pedinte a uma senhora cancelada, excluída, marginalizada, com feridas abertas, e feridas abertas até carinho machuca. E Jesus estende as mãos com os dedos entrelaçados. Através daquele olhar existe uma história de sofrimento da mulher. Há um corpo marcado pelo não dito, pelo implícito, por memórias residuais, por reverberações do passado. Ela reconhece que o poço é fundo. O inconsciente está sendo acessado. O poço existencial é mais profundo ainda. Fundo é o poço do passado, no qual a sonda terapêutica desce poço adentro da existência, ultrapassando camadas, estratos, sedimentos e províncias do passado, com histórias instigantes. A sonda estira-se e se alonga no subterrâneo do poço, vasculhando e removendo os entulhos do passado, ruínas que estavam atrofiando a vida da samaritana. E eu estou com essas palavras parafraseando os filósofos alemães Thomas Mann e Max Scheler. Jesus acessa o interior inacessível e ainda hoje passa por nós pedindo pela alimentação. Almoça e janta com seus seguidores lá no passado. Com fome se aproximou de uma imponente figueira, mas infelizmente não encontrou figos. Cansado ao meio-dia, sedento, senta-se junto à fonte e pede água à samaritana, uma mulher dividida com pessoas erradas, uma pessoa de sangue impuro para os judeus. Jesus sentiu necessidade de encontrar-se com uma mulher vítima da sociedade e da sua tradição religiosa. E hoje continua passando pelos púlpitos dos templos da pós-modernidade para verificar se há água da vida e alimento saudável. Na atualidade, Cristo se faz presente nos semblantes das pessoas vulneráveis, de acordo com Mateus 25. Os famintos, sedentos, doentes, idosos, nus, prisioneiros, sem teto, sem terra, sem documentos, crianças e mulheres explorados em casa, no trabalho, nas propagandas. Meus amigos e minhas amigas, Jesus mudou de caminho para socorrer alguém improvável e ainda continua mudando de caminhos para atender pessoas estigmatizadas e sufocadas na profundidade dos poços da vida, em meio a murmúrios que ecoam no silêncio da noite, segredos velados, cicatrizes invisíveis, profundidades sombrias e cheias de ruídos. Sim, o poço é profundo, é antigo, é conhecido, e aquela mulher sofre em estar nessa situação. À beira deste poço está uma mulher em busca de si mesma, uma mulher feita do que ficou para trás, feita de maridos que foram embora, que não esquece dos que a largaram pelo caminho. Mas o interessante, meus amigos e amigas, é que a interpelação do Messias de Deus alcançou a profundidade existencial da mulher, encontrando as feridas secretas, e no secreto são tratadas e curadas. A cura acontece
quando se fica de frente com a dor e com quem pode curar. É o momento de se romper com a reciclagem do passado, de se despedir dos ressentimentos e de interromper as buscas nas antigas fontes. Fontes que nunca saciaram a sua espiritualidade. Pelo contrário, a samaritana estava num processo de dissolução da sua individualidade em meio ao machismo, exclusão, ridicularização e, sobretudo, o estado de objetificação, de coisificação, coisas tão comuns em nossa sociedade. Estava sempre sendo recusada, devolvida. A interlocutora de Jesus descobre que pode se desligar da dependência masculina. Ela se descobre como um ser singular, um ser único, indivisível, histórico, um ser datado. Na ausência da figura do pai, na formação da sua psique, ela coloca o grande outro, o substituto, o nosso pai Jacó, nas palavras dela. Ele presta homenagem pela doação, pelo legado do poço, mas legados que não preenchem, que não absolvem a vida dela. Ela pensa que tem marido, mas não tem. Mulher sem nome, sem rosto, envolvidas em várias frustrações conjugais. E ela só se descobre fora da sua aldeia. Ela se descobre fora da massa. Ela se descobre fora da sua ilha. A ilhada percebe o tamanho da ilha quando se afasta dela, vendo-a de fora. Da profundidade está emergindo uma testemunha do reino de Deus. A invisível está ganhando visibilidade pelo avesso da importância, por um diálogo que envolve, reconhece e resgata. Resgata sem exigência de bons antecedentes. Resgata sem exigência de carta de referências. Resgata sem estar comprometida geneticamente. Queridos e queridas, essa mulher era habitada por uma estranha e não podia libertar a estranha porque não possuía chaves. Chaves que estão sendo procuradas. Ela deseja se individualizar como uma exceção para Deus, nas palavras de Søren Kierkegaard, como indivíduo irrepetível. Ela vive numa fronteira tensa, prisioneira das suas tradições religiosas, perdida em ruínas históricas, com palavras e imagens dançando em seu inconsciente, com um lado obscuro e ameaçador e indesejado, tentando incorporar uma imagem diferente à sua personalidade. Ela carrega sombras, personalidade parcialmente reprimida, com poluição do espírito da sua época. Vivia numa corda bamba, numa sociedade que não lhe cabia, e para encontrar espaços se negava, se reprimia, e do lado oposto tentava se encontrar na exibição, na paixão, na sedução, na sensualidade. Entretenimento que no poço fundo do seu inconsciente era padecimento, conflitava com o código moral do seu povo, código que ameaça e pune, que exige das mulheres serviços, castidade, subserviência, sem a oferta de caminhos saudáveis para a libido, sem janelas para a descoberta e direcionamento das suas potencialidades femininas. Contudo, nas sombras estão escondidas tesouros criativos e energéticos. Há desordens no caos,
Deus encontra ordem nas desordens dos caos da nossa vida. Para dele também, do caos, vem a ordem. No meio da escuridão existem chaves perdidas que podem ser encontradas. As portas do encarceramento podem ser abertas e os aspectos histriônicos e sedutores podem potencializar as virtudes, as habilidades, os talentos, os dons. Os indivíduos poderão encontrar um caminho sobre modo excelente em suas vidas. Essa energia libidinal, administrada com sabedoria, revoluciona a espiritualidade da pessoa e reduz o número de pessoas nas filas de consumidores de bens, de serviços e nos restaurantes. Diminui o número de postagens nas redes sociais. Cai a quantidade do número de credores. O vazio existencial é preenchido. O poço deixou de ser profundo. A libido incontrolável encontrou o seu verdadeiro propósito. Bom humor, poesia, contentamento, gratidão, harmonia, a beleza. Encontrou a si mesma aquela mulher. Começa a amar a si mesma e a admirar a si mesma com alma e corpo integrados. Que coisa maravilhosa que ocorre com essa terapia de Jesus Cristo com a mulher samaritana. A consulente do mestre era portadora de feridas, de batalhas que lutou e de batalhas que nunca lutou. Por ser uma pessoa machucada, ela tenta se defender de um possível assédio. Ela aprendeu a não sair mergulhando nas pessoas. Ela tem feridas. Age como gato escaldado que tem medo de água fria. Ela aprendeu a molhar a ponta do pé antes de se jogar na piscina. Era como se a frase de Sartre, o inferno são os outros, estivesse reverberando em sua consciência. Era uma pessoa que carregava julgamentos alheios maldosos. Jesus interpela a mulher, facilita o mergulho dela em sua própria interioridade. Ela se depara com seus relacionamentos tóxicos, fundamentados no machismo, na subserviência, na exploração, na humilhação, como se fosse uma mercadoria, como se tudo isso fosse o destino para as mulheres. O divino interlocutor não evita a dor dela, porque não há despertar da consciência sem a dor. A verdade libertadora antecede a cura. Jesus caminha com ela pelos labirintos da sua interioridade, visitando os flashes, imagens e cenários causadores de sofrimento. Foi uma sessão psicoterapêutica extraordinária. Ela descobre que a sua alma estava empoeirada, cheia de fuligens e com mofo de uma religiosidade que estava drenando a sua espiritualidade, deixando-a desidratada e impotente diante da profundidade do poço. As interpelações do mestre alcançaram o espírito dela, lugar da eternidade, tocando o humanamente intocável, lugar intocável, inclusive nos psicóticos. Então ela pôde reavaliar a sua vida, perceber a reconfiguração do Deus dos patriarcas oferecida por Cristo, enxergando Deus em Cristo, o Deus conosco, ao seu lado. Jesus sempre ofereceu uma atenção especial às mulheres, convidando todas e todos, especialmente
os cansados e as cansadas, oprimidas e oprimidos, ameaçados e ameaçadas, e especialmente as mulheres violentadas. Ele oferece a água da vida, e quem bebe dessa água do seu interior, fluirão rios, serão cheios e cheios do Espírito, o Espírito que nos guia em toda a verdade. Como a mulher samaritana, existem milhares, quem sabe milhões de mulheres cansadas de cair daquilo que elas sempre fogem, exaustas das mesmices. E essa mulher samaritana, ela rompe com tudo que a acorrentava e começa a cantar e bailar fora da gaiola. Descobre que a fé verdadeira proporciona prazer, esperança e realização. Reconhece a sua incompletude, reconhece que o seu destino não era ser dissolvida no fundo do poço, reconhece que nada tinha para negociar com Deus, percebe que pelas rachaduras da sua vida escapava a vida abundante. Ela sente as máscaras caindo, os disfarces se desfazendo, que era uma estátua sem iluminação. Então ela se convence que a estética não consegue ocultar o estado de diluição moral, que o seu encantamento se tornava caricatura, e ela cai no melhor lugar da existência. Ela cai em si mesma. É o melhor lugar para as mulheres violentadas, perseguidas, ameaçadas, canceladas caírem. Cair em si mesma, no seu lugar existencial. O psicoterapeuta dela não destruiu o que era verdadeiro nela, apenas levou-a a enxergar o que estava corrompido. E por conseguinte, ela consegue se integrar e se ressignificar como imagem e semelhança do Criador. Ela dá adeus para a estranha que nela habitava, abandona o seu cântaro na beirada do poço e retorna à sua aldeia, dando depoimento da sua experiência com o Messias e convidando as pessoas para vir encontrarem-se com ele. Ela tem agora uma boa notícia para a sua comunidade, canalizando as suas energias para o seu bem-estar mental, físico e espiritual. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos? Logo. Só o coração. Um abraço a todos e a todas, especialmente as mulheres que estão à margem do caminho. Há alguém interessado em todas elas. Muito obrigado.